Apenas 3 pessoas ao longo da história da humanidade não experimentaram esse destino. Esses homens nunca enfrentaram a morte. O que eles tinham em comum? Vamos entender. Em um dos momentos mais sombrios da história de Israel, Deus levantou Elias. Naquela época, Israel estava sob o governo de um dos piores reis, chamado Acabe, conhecido pela sua corrupção e idolatria. Elias, homem que servia a Deus verdadeiramente, era um dos principais profetas de Israel e era de Tisbe, em Gileade, na Transjordânia. Apesar de não existir nenhum livro escrito em sua honra, Elias sempre foi um homem temente a Deus. O rei Acabe incorporou o idealismo em um sistema que deveria ser conduzido de acordo com o plano de Deus, pois os israelitas eram o povo de Deus. Israel estava sofrendo devido ao mau governo, mas Elias, por outro lado, representava um tipo diferente de poder. Ele não tinha ligações com grupos políticos ou com a família real. Tinha a capacidade de falar a verdade ao poder terreno sem ser corrompido. Elias era um homem corajoso que falava a verdade, não importando quem estivesse no comando. Ele representava um reino completamente diferente com objetivos muito distintos. Parecia que Elias havia atingido o auge das aventuras da vida, um heroísmo quase inacreditável, e ainda assim era humilde de coração. No entanto, ele estava se preparando para superar tudo. Estava se preparando para evitar a morte. A imortal partida de Elias o coloca na categoria de raras situações na história da humanidade. Deus revelou a Eliseu sobre a partida de Elias, um íntimo amigo do velho profeta e divinamente escolhido como sucessor de Elias. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias para o céu em um redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. A palavra redemoinho também pode ser traduzida como em um arrebatamento, em um momento ventoso. Elias seguiu para o Jordão. Quando Elias chegou ao rio, seu último destino terreno, Eliseu disse a ele: "Pela vida do Senhor, não te abandonarei." Então Elias pegou sua capa, a enrolou e bateu nas águas, que se separaram, permitindo que ambos atravessassem a pé enxuto. Isso é semelhante ao milagre que aconteceu séculos atrás, quando Deus milagrosamente separou o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel passassem a pé em terra seca. Neste caso, as águas do Jordão se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio a pé em terra seca. Em seguida, Elias se volta para seu amigo e pergunta: "O que posso fazer por você antes de partir, antes que o Senhor me leve desta terra?" A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 2, versículo 11, que enquanto continuavam caminhando e conversando, eis que uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, apareceu e os separou. Então Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu pegou o manto de Elias, que havia caído dele, voltou e ficou à beira do Jordão. Enoque se destacou como uma figura que mantinha uma comunhão íntima com Deus. Sua vida forneceu um modelo para tantas pessoas de diferentes gerações, pois nos ensina a viver unicamente para o Senhor. A primeira menção de Enoque está no capítulo 5 de Gênesis. Quando Enoque completou 65 anos, se tornou pai de Matusalém. Enoque andou em comunhão com Deus por 300 anos, após o nascimento do seu filho Matusalém, até que Deus o arrebatou. Ele não foi encontrado entre as pessoas, pois Deus o levou. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado. A intensidade de seu relacionamento com a presença divina era inexplicável. Pela fé que agradou a Deus, Enoque foi arrebatado e levado ao céu, para que não visse a morte, e não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que agradava a Deus.
Em João capítulo 4, versículo 23, Jesus afirma: aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Deus está sempre procurando por sementes fiéis e leais que viverão suas vidas completamente para Ele. Os verdadeiros adoradores são os vasos dos quais Deus pode usar e manifestar a sua glória. Um dos propósitos da história de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras de que há uma redenção final para todos nós que depositamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos cristãos morra fisicamente, o exemplo de Enoque dá aos cristãos a esperança de que triunfarão sobre a morte. É mencionada nas Escrituras que o Filho de Deus voltará para levar o seu povo para um reino de glória. Embora muitos de nós, por não sabermos o momento exato em que Jesus retornará, os cristãos experimentarão o arrebatamento no final dos tempos. É importante notar que na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo afirma que tanto os cristãos que já morreram quanto os que ainda estão vivos participarão juntos deste evento. Então nós que estivermos vivos e permanecermos na terra seremos ao mesmo tempo arrebatados com Jesus, estaremos nas nuvens para encontrar com o Senhor. Portanto, em ambos os casos os cristãos experimentarão o arrebatamento. Durante esse tempo, os cristãos serão apanhados no ar, como Enoque, por exemplo. O arrebatamento é o cumprimento da promessa de Jesus de que ele prepararia um lugar para nós e voltaria para nos levar para si mesmo. Esse pensamento deve impulsionar nossos dias, com a expectativa de um encontro celestial que transcende todas as dificuldades e desafios da vida terrena. Portanto, enquanto aguardamos ansiosamente o dia do arrebatamento, vivamos com a confiança de que somos amados por um Deus que cumpre suas promessas. Que essa esperança nos motive a viver todos os dias de maneira significativa, influenciando positivamente o mundo ao nosso redor e compartilhando a boa notícia da salvação em Jesus Cristo. O arrebatamento é a nossa bendita esperança, e em meio a todas as circunstâncias, podemos nos alegrar na certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor.